Você não precisa agradar todo mundo para ser aceita. Tem uma coisa que muita gente não admite, mas vive: a necessidade de agradar, de ser vista como legal, como fácil, como tranquila, como uma boa pessoa. E isso começa muito cedo, tá? A gente aprende que, se for agradável, as pessoas vão ficar. E se não causar conflito, você vai ser aceita. Se não incomodar, você vai ser querida. E aí cresce tentando manter essa imagem. Mas deixa eu te falar uma coisa muito adulta. Você não precisa agradar todo mundo para ser aceita. Porque quando você tentar agradar todo mundo, você vai começar a se abandonar. Você vai começar a medir palavras demais, a evitar posicionamento e a dizer sim quando queria dizer um não. E no começo parece leve, mas com o tempo isso pesa, gente. Pesa porque você começa a sentir que não está sendo inteira, que está sendo conveniente. E eu já fui essa pessoa. Evitava um conflito, se adaptava rápido, a que tentava manter o clima leve. E no fundo eu só estava tentando garantir para ficar permanente ali, sabe? E sabe o que é mais curioso? A gente vive tentando agradar e você nem é respeitada de verdade. Sabe por quê? Você é querida, é tolerada e não é nem levada a sério. Porque o respeito, ele nasce quando você tem clareza. E a clareza, ela exige posicionamento. E tem uma diferença enorme entre ser gentil e ser submissa emocionalmente. A gentileza é a escolha. E a submissão é o medo de ser rejeitada. E talvez você não esteja sendo uma boa pessoa. Talvez você esteja com medo de não ser aceita. E aqui entra uma pergunta honesta. Você está sendo você? Ou você está sendo uma versão que acredita que os outros preferem? Porque tem gente que entra no ambiente e muda completamente opinião, postura, tom. E isso está muito longe de ser flexibilidade saudável. Isso é uma tentativa de encaixe. E o encaixe dói. Você não precisa ser difícil, mas também não precisa ser sempre fácil. Não precisa causar conflito, mas também não precisa se calar para manter uma harmonia. Porque se a harmonia daquele ambiente depende do seu silêncio, deixa eu te dizer outra coisa. Nem todo mundo vai gostar de você. E isso não é um problema. Você não precisa ser compatível com todo mundo. Você precisa ser coerente com você. Porque quando você começa a se posicionar de verdade, algumas pessoas vão se afastar. Pode ser que te assusta, mas as pessoas certas, elas vão se aproximar. Porque você para de atrair aquele personagem e começa a atrair pela sua verdade. E talvez hoje o seu cansaço não seja excesso de trabalho, seja excesso de performance. Você está cansada de sustentar uma versão que não é inteira. E isso drena. Então, vamos pensar. Onde você está dizendo sim só para não ser rejeitada? Onde você está rindo para evitar um confronto? Onde você está se moldando para caber, para agradar todo mundo? Você precisa se aceitar primeiro. E quando você se respeita, o mundo aprende como te tratar. Porque a autoestima não é gritar que se ama. É dizer, eu aceito. Isso eu não aceito. Sem agressividade. Sem drama. Sem culpa. Clareza. Vamos ser adulto? Talvez hoje não seja o dia de tentar agradar mais. Seja o dia de se posicionar melhor. Porque quem precisa que você se diminua para ficar, nunca foi o lugar certo para você. E ser aceita não exige que você se perca. Exige que você se sustente. Fez sentido por aí? Beijo! Até o próximo vídeo. Galera, nem Jesus que morreu por nós agradou? Quem dirá a gente, né?